Bom dia a todos, Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos mais uma vez a Kehillah Peniel de Fortaleza, Beit Peniel de Fortaleza, e hoje nós iremos fazer o estudo e a reflexão da Parashá Yitro, que está no livro de Shemot. Parashá, como não poderia deixar de ser, claro, riquíssima, e que traz um divisor de águas, não só na vida do povo de Israel, mas na vida de toda a humanidade, porque é nesta porção que se faz a entrega da Torá, conhecido como Matan Torá, a entrega da Torá, a entrega das 10 instruções, dos 10 ditos, também muito conhecido como os 10 mandamentos. Então, porção Yitro, porção que vai nos enriquecer e nos vai abrir o entendimento e os olhos para as coisas espirituais contidas na palavra do Eterno. Hoje é o dia nós estamos no meio de Shevat, porção aqui de Yitro. E hoje é o dia 20 do mês de Shevat, né? 20 do mês de Shevat. Nós estamos caminhando aí já para o final deste mês e avançando para o mês de Adar, onde teremos a festa de Purim, né? Então já estamos aí no início de preparação para esta grande celebração. Então, porção Yitro, vamos para a leitura da primeira aliá da porção Yitro, e em seguida partiremos para o estudo, a reflexão da porção. A porção Yitro se encontra no livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 1, indo até o capítulo 20, versículo 23. Então diz assim: E escutou Yitro, chefe de Midian, sogro de Moshe, tudo o que fez o Eterno a Moisés e a Israel, seu povo, e como tirou Israel do Egito. E tomou Yitro, sogro de Moshe, a Tíspora, sua mulher de Moisés, depois que ele a tinha enviado, e a seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gershon, porque disse: peregrino fui em terra estranha, e o nome do outro, Eliezer, pois disse: pois o Deus de meu pai veio em minha ajuda e livrou-me da espada do faraó. E vieram Yitro, sogro de Moshe, e seus filhos e sua mulher, a Moshe, no deserto, onde ele acampava, no monte do Eterno. E disse a Moshe: eu sou teu sogro, Yitro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. E saiu Moshe ao encontro do seu sogro, postou-se e beijou-o. Perguntaram um ao outro pela sua paz, e vieram à tenda. E contou Moshe a seu sogro tudo que fez o Eterno ao faraó e ao Egito, por causa de Israel, toda a fadiga que os alcançou no caminho, e como os livrou o Eterno. E alegrou-se Yitro com todo o bem que o Eterno fez a Israel, que o livrou das mãos dos egípcios. E disse Yitro: bendito o Eterno, que vos salvou das mãos dos egípcios e das mãos do faraó, que livrou o povo de sob a mão do Egito. Agora eu sei que grande é o Eterno, mais que todos os deuses, porque com aquilo que pensaram destruir a Israel, foram destruídos. E tomou Yitro, sogro de Moshe, oferta de elevação e sacrifícios para o Eterno. E vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moshe diante do Eterno. Baruch Hashem. Então essa é a primeira aliá da porção de Yitro. Essa primeira aliá termina com Yitro oferecendo oferta de elevação e sacrifício ao Eterno por todo o bem, por toda a bondade,
por toda a obra que ele fez ao povo de Israel, tirando o povo do Egito, atravessando o povo, fazendo o povo atravessar o Mar Vermelho e agora já preparando o povo para a entrega da Torá. Baruch Hashem. Nós estamos estudando no livro de Shemot, e Shemot quer dizer nomes. Nós temos já falado disso algumas vezes, sobre a importância dos nomes. O nome, ele revela a identidade. O nome, ele tem muita força e energia espiritual. Então, o nome, ele é muito importante, né? Não à toa, a Torá tem um livro, né, completo chamado de nomes, né? Shemot. E aí, nós temos que nos atentar para os nomes que vão aparecendo, porque nenhuma palavra na Torá está solta, nenhuma palavra está ali por acaso, e fazendo as devidas conexões, fazendo os devidos aprofundamentos, o que o nome diz, o significado, por que foi colocado daquela forma, por que está ali. Então, Shemot já diz tudo, nomes, e no início do livro, quando nós estudamos lá, vimos o Eterno se revelando a Moshe de uma forma diferente. Com os patriarcas, ele se revelou como Elohim, como Moshe ele se revela com Yud, He, Vav, He, ou seja, um nome mais elevado, né? Um nome onde tudo é possível, né? O nome das possibilidades, o nome do infinito, né? O nome onde tudo está concentrado, Yud, He, Vav, He. E agora nós nos deparamos com uma porção com o nome de uma pessoa, né? Itrô. Interessante, né? Itrô, né? Vamos refletir por que Itrô, ele recebe, né, na Torá um nome com o nome dele. O que foi que esse homem fez para merecer ter na Torá uma porção com o seu nome, né? Então, algo que a gente tem que estar atento e já começar a meditar sobre isso. Então, ainda vendo sobre nomes, né? Vou passar aqui o versículo da Torá, que ele vai dizer algo muito interessante. Veja, esse aí é o início da leitura da primeira Iá, que vai dizer: Vayeshma Itrô Kohen Midian, ou seja, Itrô era um sacerdote de Midian, Kohen Midian, Rotem Moshe, sogro de Moshe, Et Kol Asher Asa Elohim Le Moshe, ou seja, tudo que Elohim fez, né, para Moisés, o Le Israel, e para Israel amou seu povo. Então vejam, que nós estamos falando da questão da importância dos nomes, né? Ele escutou o que o Eterno fez a Moisés e ao povo de Israel. E aí ele usa o nome Elohim. Elohim é um nome de julgamento. É um nome que está ligado ao mundo físico, está ligado à natureza. Então, é como se ele estivesse dizendo: olha, Moisés e Israel foram julgados por Elohim. E foram salvos, foram julgados e foram libertados, foram libertos. E aí ele continua: que Brotsi Yud He Vav He et Israel Mimitzrai. E com Yud He Vav He tirou Israel do Egito. Então, o que estamos querendo mostrar? Né? Que Elohim, que é o nome de julgamento, ele julga Moisés e Israel com relação ao Egito, né? E liberta o povo, ou seja, como se ele tivesse favorecido, e de fato ele favoreceu Israel, Elohim. Mas quem de fato tira Israel do Egito é Yud e Vav He, o nome de elevação. Nós vamos entender isso melhor mais na frente. Continuando, avançando aqui no nosso entendimento. Mais um slide. Vejam,
Pelas 10 palavras, o mundo foi criado. Então é dito que o Eterno, ele faz 10 pronunciamentos e cria todo mundo físico. Pelas 10 sefirotes, o mundo é sustentado. Ou seja, este mundo é sustentado por uma energia cósmica, uma energia espiritual, que é a árvore da vida, representada pelas 10 sefirotes. Keter, Rodma, Binah, Resed, Gevurah, Tiferet, Rod, Netzah, Yersod Malhut. Então, essas 10 sefirotes, elas sustentam o mundo. 10 palavras, o mundo é criado. Por 10 sefirotes, o mundo é sustentado, ou seja, por toda a energia da árvore da vida. Pelas 10 pragas, o mundo foi destruído e recriado. As 10 pragas foram aplicadas ao Egito. O Egito, ele simboliza, né, espiritualmente o mundo das trevas, o mundo separado do Eterno. Então, como o povo de Israel estava confinado, o povo de Israel estava escravizado lá, então é como se ele estivesse julgando o mundo, ou seja, destruindo e recriando o mundo com as 10 pragas, por meio das quais os 10 nomes do Eterno são revelados. Em cada praga há um aspecto do nome do Eterno. Então, os 10 nomes do Eterno revelados ali nas 10 pragas, a fim de receber as 10 instruções, que é exatamente onde nós estamos aqui nesse exato momento, estudando a porção de Itró, onde é dada as 10 instruções, as 10 palavras, né? Muito conhecido, né? É um termo que não é totalmente correto, que é os 10 mandamentos. Na realidade, não são mandamentos. O Eterno, ele nos dá instruções, ele nos dá orientações, para que através dessas instruções e orientações, nós ouvimos, como nós correspondemos a eles, nós vamos ter uma vida de êxito aqui neste mundo físico, uma vida de crescimento, de elevação espiritual. Então, por 10 palavras o mundo é criado, por 10 sefirotes ele é sustentado, por 10 pragas o Egito foi punido, né? Foi destruído e recriado, a fim de que fosse revelado 10 nomes do Eterno, para que o povo de Israel saísse do Egito, liberto fisicamente, pudesse receber as 10 instruções para aí sim ser livre também espiritualmente. Porque não adianta uma libertação física se você não tem libertação espiritual. Libertação física é muito pouco. Libertação física é para as pretensões da criação como um todo, ela não adianta nada. Nós temos que ter libertação física, libertação emocional, libertação mental e libertação espiritual. Isso só é possível através das 10 instruções que ela é entregue exatamente agora nesta porção de Itró. Por isso que essa porção ela é um divisor de águas, não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Que aí a humanidade ela vai ter acesso a este código de ética, este código moral, este código de crescimento e desenvolvimento, de cura e de libertação espiritual, que são as 10 instruções. Então, algo tremendo, um divisor de águas na vida da humanidade. E aí ela recebe o nome de Itró, que nós vamos já falar, vamos já refletir com relação a isso. Então, o número 10, né? Eu gosto sempre de estar tratando, né, com relação aos nomes e aos números, porque no hebraico as letras elas correspondem a números, né? E as letras elas têm 3 dimensões por conta disso, né? A primeira dimensão da letra é o seu formato, né? Cada letra tem um formato, tem um significado, ser daquela forma. Cada letra ela tem um nome, então a forma da letra é uma dimensão. O nome da letra é outra dimensão, por exemplo, o Aleph, né? Isso é uma dimensão da letra Aleph. E o número que corresponde a cada letra também é outra dimensão. Então, são 3 dimensões para ter o equilíbrio, né? 3 é equilíbrio. Então, para ter esse equilíbrio nas letras, que correspondem também às
aos números. Então essas dimensões são muito importantes a gente ter em mente, né? Que as letras elas têm essas dimensões, porque as letras formam nomes. Estamos estudando o livro de Shemot, que é nomes, né? E são as letras que formam os blocos de construção, né? Os blocos de construção do mundo é feito pelas letras, né? O Eterno ele ia falando e as coisas iam sendo criadas, né? Você vê que o Rabino Shaul, ele fala, né, que a emuná ela vem pelo ouvir a palavra do Eterno, a palavra que foi dita, que foi criada, né, pelas letras, pelos os nomes, pelos números. Então, são os blocos de construções, a gente tem que ter esse entendimento. E eu acabei de falar aí sobre as 10, né? O número 10, né? Essa questão aí, né? Foi criado por 10 palavras, 10 sefirot que sustentam, as 10 pragas lá do Egito, os 10 nomes do Eterno que é revelado, e também agora as 10 instruções que vão ser passadas lá no Monte Sinai, lá no Har Sinai. Então, o número 10, ele é a primeira dimensão da árvore da vida, né? Porque a árvore da vida ela tem 10 sefirot, então são os 10 caminhos, né? E o 10º caminho dessa dimensão da árvore da vida é o mundo que nós vivemos, o Malhut, né? Ele é o 10º, teve aqui, começa lá com Keter e vai terminar lá aqui, vai terminar aqui em Malhut. E esse número 10, na realidade, ele representa nada mais, nada menos que o 1 em uma outra potência. Porque o Eterno é 1, o seu nome é 1. E ele quer que nós todos sejamos apenas 1 também, né? Então, a maior parte das pessoas, ele passa pela vida percebendo a existência apenas deste mundo, né? Ela acredita que apenas aquilo que aparentemente se vê representa a totalidade da existência. E não é bem assim. Não é bem assim. O número 10, ele representa a eternidade. O número 10 é o número do ciclo perfeito. E pode ser representado pela figura de um ciclo com um ponto central, né? Pois retorna sempre a esse número 1. Vai sempre retornar ao 1. Que esse é o objetivo final. Você vê que Yeshua, ele diz, eu e o Pai, nós somos um. Lá em Coríntios, Paulo fala, né? Que o Eterno ele é o cabeça de Yeshua, e Yeshua é o cabeça do homem, o cabeça da mulher. E ele diz que no final, depois que todas as coisas tiverem convergido para o propósito que o Eterno tem para a humanidade, o Mashiach vai pegar tudo e vai entregar ao Eterno para que todos sejam um novamente. Então, este é o propósito de todos sermos um. Mas para sermos um, nós temos que fazer esse trabalho, essa elevação, né? Essa potência de nos elevar, crescendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para que de fato as coisas elas venham a ser como o Eterno ele planejou. Então nós vimos aí no início da porção, né, que Jetro, ele era sacerdote de Midian, ele era sogro de Moshe. Ele ouviu todas as coisas que Elohim tinha feito a Moshe, ou seja, ele viu todas as coisas que Elohim, que é o nome do julgamento, fez a Moshe e ao povo de Israel. E quando Yud Revav Re tinha tirado a Israel do Egito, Itró, ele percebeu isso. Ele viu, ele escutou e ele entendeu, né? Elohim, que é um nome de julgamento, um nome ligado à natureza, ligado ao mundo físico, ligado ao mundo material, fez a Israel, fez a Moshe, e como Yud Revav Re, o nome que está lá no Ein Sof, o nome que está ligado ao infinito, está ligado à Keter e à Formá, né? Ao mundo superior, ao mundo de Atzilut, feito ao povo de Israel. E aí, Itró, ele percebeu que de fato Elohim, ele é o único Deus verdadeiro, que não há outro além dele, que não há outro além de Akadosh Baruch Hu, não há outro além do nosso Eterno, não há outro além do Yud He Vav He. Por isso que Itró, quando ele vê, quando ele percebe isso, quando ele se atenta para isso, aí ele se converte ao Eterno. E aí, em honra
E aí, em mérito, e aí em presente a esta percepção que ele teve, ele recebe este presente de ter uma porção com o seu nome, Itrô. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Olha que presente o Eterno está nos dando, né? Olha o que o Eterno está nos mostrando. As possibilidades que temos quando vemos essas grandiosas obras do Eterno. Quando percebemos isso e nós avançamos em direção a elas, abraçando, entendendo, né? Recebendo em nossas mãos e tomando cuidado de levar adiante. Foi o que o Itrô fez. Se a gente vê aqui na leitura, no versículo 8, no versículo 9, diz assim: E alegrou-se Itrô com todo o bem que o Eterno fez a Israel, que o livrou das mãos dos egípcios, e disse: Bendito o Eterno, que vos salvou das mãos dos egípcios, da mão do faraó, que livrou o povo de sob a mão do Egito. Agora sei que grande é o Eterno, mais que todos os deuses, porque com aquilo que pensava destruir Israel, foram destruídos. Olha aí, ele disse: agora eu sei quem é o Eterno. Eu, um sacerdote pagão, um sacerdote idólatra, eu, né, que fiz coisas que não deviam ter sido feitas, disse coisas que não deviam ter sido ditas, eu agora sei quem é o Eterno. Olha só que coisa tremenda. Que lição a Torá nos traz através dessa porção, né? O sacerdote pagão, idólatra, né? Que se converte, que se rende ao Eterno. Olha só que coisa tremenda, maravilhoso. Mas vamos avançar. Vamos avançar. Na semana passada estudamos o resgate dramático do Eterno aos filhos de Israel a partir do Egito, terra de servidão e escravidão. O Egito em hebraico é Mitzray. Não é só o Mitzray, o Egito, não é só uma terra de servidão e de escravidão. É uma terra de confinamento espiritual. É uma terra de estreiteza mental. É uma terra onde o emocional das pessoas ele fica aprisionado, ele não se desenvolve. O Egito é tudo isso. Como eu sempre digo, o Egito não é só um local geográfico, não é só um local físico. O Egito também é um estado de consciência. E hoje, muitas pessoas vivem nesse estado de consciência, de prisão mental, de prisão espiritual, de prisão emocional. Essa escravidão, nessa servidão que é esse Egito, né, espiritual. Então a intenção do Eterno, no entanto, não foi só para trazer seu povo da miséria para liderar e encaminhar para seu destino final, que é a terra de Canaã. A intenção do Eterno não era essa, de libertar o povo fisicamente, dar ao povo uma terra e dizer: tá aí, agora essa terra é de vocês, vivam suas vidas nessa terra que eu lhes dou e tá tudo resolvido. Não, essa não é a intenção da terra. A terra prometida, uma terra que mana leite, mel, né? Uma terra onde teria que ser um lugar de abundância. Não só abundância física, mas abundância espiritual. Abundância espiritual. Olha o que nós estamos falando. Abundância física, reino material. Abundância espiritual, reino espiritual. Essas duas coisas caminhando juntos. Essas duas coisas em equilíbrio. Então quem é Itrô? Né? E por que o seu nome tem o mérito de encabeçar uma paraxá da Torá? Quem é Itrô? Quem é esse homem que tem o mérito de receber, né, o nome da porção da Torá? Veja que nós temos na Torá 54 parashiot, 54 porções. E apenas 5 pessoas somente, tiveram o mérito de ter o seu nome vinculado a uma porção, né? Vê a nossa matriarca Sara, né? Na porção Raie Sara. Itrô recebe também uma porção com seu nome. Noah
Noé também recebeu. Balaque, Cora e Finéias. Pronto, não tem mais ninguém que tenha seu nome sendo uma porção da Torá. Então, é um mérito muito grande. 54 porções apenas essas pessoas, né? Tiveram esse mérito. Então, Itró, ele era um adorador de ídolos. Nossos sábios dizem que ele chegou a adorar todos os ídolos existentes em sua época. E que isso quer dizer? Que Itró, ele tinha uma sede pelo eterno muito grande. Ele tinha uma sede pelo espiritual muito forte. Então ele, onde escutava que ali tinha um movimento espiritual e que ali podia ter um conhecimento de poder levar ao eterno, ele se envolvia. E muitas vezes esses movimentos não eram movimentos que levavam ao eterno, porque o homem, a caminhos que parecem que são bons, mas no final são caminhos de morte. Então Itró, ele tinha essa característica, ele tinha essa fome, essa sede espiritual de buscar, de querer descobrir de fato quem era o eterno. E ele passou toda a sua vida nessa busca, nessa luta, né? Até encontrar. E finalmente ele encontra, né? Então, é importante nós sabermos quem de fato é Itró, porque nós não estamos falando sobre qualquer paraxá. Estamos falando da porção onde são entregues, né, os 10 ditos, onde é feita toda a revelação do Sinai. Essa paraxá, o objetivo dela era tirar o povo do Egito. Tirar o povo do Egito. Não faz sentido tirar o povo apenas para dar uma liberdade física, mas o povo tinha que ter liberdade espiritual. Era o que estava acontecendo. E, como eu já disse no início, né, esse aqui é um divisor de águas para a humanidade, porque aqui vão ter aqui vai ser dado o centro das leis da vida da humanidade, né? Olha só, aqui a Torá está sendo revelada, está sendo, né, dada não somente a Israel, mas a toda a humanidade. Ali junto, ali no pé do monte, não tinha somente os israelitas, não tinha somente os hebreus. Ali tinha todas as pessoas que saíram com eles junto do Egito. É dito que uma multidão de outras pessoas saíram com os hebreus ali do Egito. Então ali também foi dado para eles. E outro argumento forte para isso é o nome da paraxá, Itró. E outro argumento também é que foi dado fora de Israel. Ou seja, a Torá é revelada aos hebreus e a toda a humanidade no deserto, fora das terras de Israel. Que é exatamente os hebreus não abriram a boca e dizer, olha, não, foi dado para nós, tanto que foi revelado aqui dentro de Israel. Não foi dado, não foi revelado dentro de Israel, foi revelado fora. Portanto, a Torá é para toda a humanidade, para todo aquele que tem fome e sede, todos aqueles que têm, né, essa ânsia pela busca do espiritual, pela busca do Criador. Então é para mim, é para você, independente de que aqueles que hoje dominem a religião judaica gostem ou não, aceitem ou não. Nós não temos que estar preocupados com isso. Nós temos que estar preocupados de estar estudando o Torá, praticando o Torá, conhecendo o Eterno e prosseguindo em conhecê-lo, né? Porque assim como um dia nasce, a sua vinda é certa. E Baruch Hashem, nós encontramos este caminho. Assim como Itró encontrou, nós também encontramos. Assim como Itró acertou o caminho da Torá, nós também acertamos e estamos neste caminho, crescendo espiritualmente, se desenvolvendo, avançando, né? Buscando fazer a vontade do Eterno sempre, sempre, sempre. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mas vamos lá. Itró, ele vem da raiz hebraica Yeter. Yeter significa abundante ou excessivamente abundante. Olha só, nós temos aí uma conexão interessante, né? Dessa sede, dessa fome de Itró
pelo divino, né? Pela busca da verdade. Então, Yitro vem da mesma raiz hebraica de Yeter, que significa abundante ou excessivamente abundante. Enquanto nós somos muitas vezes limitados pelos confins da nossa própria imaginação e nosso Egito pessoal, porque todos nós temos nosso Egito pessoal, todos nós temos as nossas prisões, as nossas limitações, os nossos confinamentos, né? O Eterno, ele é capaz de fazer excessivamente e abundantemente, ou seja, Yitro, mais do que nós podemos pedir ou pensar ou imaginar. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo lá em Efésios 3:20. Lá em Efésios 3:20, né? O Eterno, ele faz excessivamente, abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Daquilo que a gente pode pensar e imaginar, o Eterno, ele faz excessivamente mais. Yitro vem da raiz de Yeter, que é abundante, né? Ou excessivamente abundante. Olha só que coisa tremenda. Que coisa tremenda. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês mais um slide. Yitro, segundo o Midrash, o Talmud, ele tinha pelo menos 7 nomes. E olha só que coisa interessante, né? Normalmente, a questão dos números aparecendo para nós mais uma vez, né? Porque lá em Êxodo, quando Moshe se encontra com as filhas de Yitro, diz que Yitro tinha 7 filhas. E aqui o Midrash e o Talmud diz que Yitro tem 7 nomes. Então o nome dele era Yitro, que quer dizer adicionar, acrescentar. Ele também era conhecido como Yeter, que é acrescentar em abundância. Ele era conhecido como Rovav, que é amado por Deus. Por que ele era amado por Deus? Porque ele tinha essa sede pela busca da verdade, né? Ainda que ele não tivesse encontrado a verdade em outras áreas, em outras épocas, né? Em outras fases da sua vida. Ele também era conhecido como Reuel, amigo de Deus, porque ele fazia a vontade do Eterno. Você vê que ele ajuda Moshe, acolhe Moshe, né? Ele dá uma de suas filhas, né, para casar com Moshe. E aí ele se tornou um amigo de Deus, Reuel. Ele também era Rever, ele era um colaborador de Deus. Putiel é aquele que abandona a idolatria. Ele abandonou a idolatria. E ele era um Queni, porque ele tinha zelo pelo Eterno. Olha só que coisa tremenda, né? Os nomes que estão vinculados a Yitro, né? Queni, ele tinha zelo pelo Eterno. Ele chega e vê Moisés naquela situação, está ali aconselhando o povo, escutando o povo, né? E dando orientações para a demanda do povo. Aí ele vê aquela situação e no zelo que ele tem pelo Eterno, pelas coisas do Eterno, diz: olha, o que você está fazendo não é correto. Você vai morrer. Você vai ter uma estafa. E ele tinha experiência com isso. Ele sabia o que era ser um sacerdote, que era ser um Kohen, que era estar auxiliando, aconselhando, orientando pessoas. Disse: olha, não faz assim. Divide essa carga, né? E até hoje, né? Isso é aplicado, né? Nos exércitos de todo mundo, isso é aplicado na administração de empresas. Quem foi que deu esse conselho? Yitro. Porque ele encontra de fato a verdade, né? E aí há uma abundância naquilo que acontece com ele, né? E aí Yitro, ele entra para a história, né, de forma maravilhosa, né? Como convertido, como servo do Eterno, como um colaborador, como um amigo, como aquele que é amado pelo Eterno. Muito tremendo isso. Então, a Torá, ela tem códigos para serem decodificados. A Torá, ela não é apenas uma lista de instruções morais e éticas. Não. Vai muito mais que isso. Vai muito mais além disso. A Torá, ela tem códigos, esses códigos têm que ser decodificados. Esses códigos é que nos faz acessar o mundo espiritual. Esses códigos decodificados é que nos faz acessar o mundo, ao mundo superior. Ao mundo superior. Porque hoje o homem, ele vive muito melhor do que vivia
há 50 a 100 anos atrás. Fomos em termos de conforto, em termos de tecnologia, o homem ele avançou demais. Inclusive em termos de violência, né? Apesar de ainda ter muitas guerras, muito egoísmo, muitas mortes, né? Mas com relação ao passado, o homem avançou demais. Ou seja, então a Torá, ela vai além do moral e do ético. Além do moral e do ético. Porque o homem, com a evolução e com o passar do tempo, ele iria alcançar esta fase, dessa moralidade, dessa ética. Mas o Eterno ele não pode deixar isso nas mãos do homem. Porque às vezes o que é moral para mim, não é moral para você. O que é ético para mim, não é ético para você e vice-versa. Então o Eterno ele não deixa isso nas nossas mãos, não deixa isso na mão do homem. Então ele dá esse código de ética e de moral, mas é muito mais do que um código de ética e de moral, né? É um código de crescimento, de cura, de restauração, de libertação, de elevação espiritual. Isto é a Torá, né? Isto é a Torá. Como eu sempre digo, nossa realidade espiritual, ela tem que fazer diferença na nossa realidade física. Se sua realidade espiritual não está impactando, não está tendo transformação, não está tendo mudança positiva no seu mundo físico, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí você tem que parar e verificar o que está errado. O que você está fazendo que não está dando certo. Comigo foi assim. Assim como o Itrô, né? Eu não vou me comparar aqui com o Itrô, não tem nenhuma comparação, porque o Itrô, primeiro ele foi um sacerdote pagão, idólatra, né? Eu nunca exerci esses papéis, né? Mas assim como o Itrô, eu tinha muita sede e fome do Eterno. Aliás, tinha e tenho. Então, eu sempre quis acessar os mundos superiores, né? Desvendar os segredos da vida, né? O porquê de estarmos neste mundo, o porquê do mundo físico, né? O porquê do homem nascer, crescer, se desenvolver, morrer. E, na realidade, a vida não é só essa que nós vivemos aqui. Há muito mais, muito mais que isso. Há um mundo superior, há um mundo espiritual, há outras realidades que são tremendas. Outras realidades espirituais que são inefáveis. Nós temos o exemplo de Shaul. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele relata que lá ele viu coisas que o olho humano não suportaria ver, e ouviu coisas que o ouvido humano não suportaria ouvir. Então são dessas coisas que nós estamos falando. E a Torá, ela nos dá condições de acessar esses mundos, de nos elevarmos até lá. Então, Itrô, ele tinha essa sede e essa fome. Então tem muito mais que isso, né? E quando eu, nessa minha sede, nessa minha fome, nessa minha busca, né? Via que as coisas não estavam dando certo, as coisas não aconteciam como tinha que acontecer, e eu não avançava, e que a minha realidade espiritual, ela não correspondia à minha realidade física, a minha realidade espiritual, ela não impactava o meu mundo físico, e ficava perguntando, o que está errado? Alguma coisa estava errada. Eu estava ou fazendo ou deixando de fazer alguma coisa, né? E aí, eu falo isso e conto essa minha experiência para você. E isso foi resolvido na base da sinceridade. Porque nós podemos nos enganar a nós mesmos. Nós podemos enganar a outra pessoa, né? Nós podemos enganar o nosso cônjuge, podemos enganar os nossos filhos, podemos enganar o nosso chefe, nós podemos enganar
o nosso rabinho, nós podemos enganar o nosso irmão, mas o eterno nós não podemos enganar. O eterno é na base da sinceridade. Não adianta contar uma história para o eterno se aquela história não é verdadeira. Não adianta você abrir seu coração para o eterno, mas não abrir totalmente. Não adianta você apenas abrir uma parte e deixe que ele veja apenas uma parte, não veja o todo. Então, enquanto na minha vida eu fiz isso, eu não tive sucesso espiritual. Até que eu cheguei num ponto onde eu, de fato, me entreguei para o eterno. E aí, ele pôde ver, de fato. Aliás, ele pôde ver, não. Eu deixei que ele visse. O eterno, na realidade, o eterno ele conhece. Mas ele é educado. O eterno, ele sabe, né? A hora de entrar e a hora de sair. E ele só vai entrar, de fato, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, no seu casamento e nos seus relacionamentos, né? Quando você permitir, de fato, ele entrar. Deixar que ele veja, de fato, a situação que está. Para ele poder tratar. E nós temos que aceitar o tratamento, deixar que ele nos trate. Foi assim que eu consegui avançar. Quando eu, sinceramente, abri meu coração para o eterno e deixei que, de fato, ele me dissesse como eu deveria viver, como deveria me portar, como deveria me comportar. Porque nós, infelizmente, né, andamos por caminhos que não são agradáveis ao eterno. Nós entramos por veredas que não são agradáveis ao eterno. Então, eu tive muitos sabores da minha vida por conta disso. E aí, quando eu de fato me rendi, o eterno ele pôde, né, fazer aquilo que ele queria fazer na minha vida, né? E hoje ele está fazendo, nós estamos avançando, né? E se ainda não avançamos mais, não estamos mais além de onde deveríamos estar, não é culpa do eterno, é nossa culpa. Porque às vezes a gente relaxa, a gente não quer fazer, né? A gente deixa que a preguiça mande, né? Mas a situação é essa, né? Se a sua realidade espiritual ela não tem impactado a sua realidade física, se esses dois mundos, o seu espiritual e o seu físico, não estão alinhados, caminhando e avançando, né? Lado a lado, né? Abra o seu coração para o eterno. Seja sincero. Seja sincero. Mas não vá com rodeios. Não tente enganar o eterno. É uma ilusão, né? Porque o eterno ele sabe todas as coisas. E ele sabe, né, onde está o problema. Mas ele quer que você relate. Ele quer que você diga, o problema é esse, né? Eu quero que tu resolva junto comigo. Me ajude a resolver. E o eterno ele vai te ajudar a resolver. Ele ajudou os meus, né? Eu não sou melhor do que você. Então, se ele fez na minha vida, ele pode fazer também na sua. Baruch Hashem. Então vamos lá. Então a Torá tem códigos para serem decodificados. É o que eu estava falando, né? Para entender o motivo dessas declarações, vamos aceitar que esta é a paraxá mais importante na Torá. Como eu disse, por que ela vai ser a porção mais importante na Torá? Porque ela é um divisor de águas na vida da humanidade, não é na vida de Israel. Israel, ele já é o povo escolhido, separado, né? Povo que tem que ser luz para as demais nações, certo? Mas é a porção mais importante da Torá, pois é a primeira e única vez que o Eterno se revelou para o mundo inteiro. Aqui, nesta porção, lá no evento do Monte Sinai, o Eterno, ele se revela para o mundo inteiro, para Israel e para todos aqueles que lá estavam. E lá não estava somente o povo
de Israel. Lá não estavam somente os hebreus, lá estava a multidão que estava com o povo. Para o Hashem. Então, o próprio nome dessa porção, Itrô, o revela para nós, né? Se eu pegar Itrô e fazer um jogo de letras na palavra Itrô, eu vou ter a palavra Yoter. Yoter em hebraico é mais, ou seja, há mais do que aquilo que a gente pode ver, há mais do que aquilo que está, né, aparentemente evidente, há mais. Então, Itrô também tem isso. Então, por isso, a mesma Torá chama a nossa atenção para o que é mais importante. O que é mais importante? Né? O que é mais importante? A Torá não nos deixa dúvida de que Itrô é o sogro de Moshe. Olha, só no capítulo 18, nesse início aqui da porção, capítulo 18, certo? A frase Itrô, sogro de Moisés, aparece 12 vezes. Aí, novamente, os números e as palavras. 12 vezes. E o que é 12? 12 é um número de governo. 12 é um número de governo. Então, o Eterno quer governar a nossa vida através das 10 instruções. O Eterno quer governar todo mundo através das 10 instruções. O Eterno quer que nós governemos nossa vida espiritual, nossa vida física, nossa vida emocional, nossa vida mental. 12 é o número de governo. 12 representa a perfeição, totalidade, integridade e a conclusão do propósito do Eterno. 12. Não à toa. São 12 tribos em Israel. E não à toa. Yeshua tinha 12 Melachim, 12 apóstolos. Não à toa. Olha o que tem lá em Apocalipse 21:12. Olha aí, 21:12. Parece coincidência, né? Mas não tem coincidência. Não tem coincidência. É o Eterno dirigindo nossas vidas e a história da humanidade através da sua palavra. Certo? O que nos cabe é perceber isso. O que nos cabe é corresponder a isso. 21:12, né? Você pega 21 ao contrário é 12, e 12 ao contrário é 21. Então, Apocalipse 21:12, olha o que é que tem lá. E tinha um grande alto muro com 12 pedras. Quem é que tinha um grande alto muro com 12 pedras? Jerusalém, a cidade do grande rei. Jerusalém amada. Jerusalém que é linda. Jerusalém que é de ouro. Oh, Baruch Hashem. Baruch Hashem. E nas portas, 12 anjos. E nomes escritos nelas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 21:12. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aí você pensa, não, isso aí é coincidência. Não tem coincidência. Não tem coincidência. Tem o Eterno dirigindo todas as coisas. Tem o Eterno no comando e no controle. Isso sim. É nisso que eu creio. É nisso que eu pauto a minha vida. Independente do que aconteça ou deixe de acontecer. Independente do que vai acontecer conforme eu me programei, conforme eu me organizei, né? Mas nós não estamos nesse controle. Quem está no controle é o Eterno. É Ele que vai dizer, né, se vai acontecer ou se não vai acontecer. Cabe a nós apenas perceber, corresponder àquilo que está acontecendo. E aí nós vamos para a gematria, né? De Itrô, certo? A gematria de Itrô dá 616, que é o mesmo valor de a Torá. Olha só, coincidência? Itrô, 616. A Torá, 616. Vou mostrar aqui para vocês mais um slide, que vai aparecer isso aí que eu estou falando. Vejam. A Torá, certo? Você vai pegar o Re, que é 5. O Tav, que é 400. O Vav, que é 6. Então, só aí nós já temos
416, aliás, 416, 406, perdão, 411. Ré é 5, o TAV é 400, 405. O VAV é 6, 411. Aí tem o Urejo, que é 200, 611. Mais o Urei, que é 5. Aí tem 616. Ratorá, 616. Aí temos Itrô. Aí tem o Iud, que vale 10. O TAV, que vale 400, 410. Aí o Urejo, que vale 200, 610. Com o VAV, que vale 6, 616. Então, Itrô, 616. Ratorá, 616. Porque é exatamente nesta porção que é revelada a Torá, que a Torá entregue aos Binei Israel, e na realidade a toda a raça humana. Certo? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Além disso, meus irmãos, notamos que esta é a paraxá número 17 da Torá. 17. E 17 na Torá é Tov. Tov é bom. Gematria da palavra Tov, bom. Né? Olha aí. Não é também coincidência. A 17ª porção da Torá, Tov, é bom. Porque é bom servir o Eterno. É bom conhecer o Eterno. É bom estudar a Torá do Eterno. É bom praticar a Torá do Eterno. É bom. Traz cura, traz libertação, traz restauração, traz crescimento e elevação espiritual. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Isso nos indica que essa porção está em relação ao potencial criativo que vimos em Gênesis, no primeiro dia da criação. Quando Elohim viu que a sua criação era Tov, era bom. É bom. É por isso que o estudo da porção Itrô transforma a nossa vida, por ter o poder de reestruturar todos os padrões de nascimento, ou seja, todo o potencial messiânico com o qual vimos para reparar e mudar o mundo a partir de nós mesmos. A partir de nós mesmos. Essa é a grande missão que temos, de mudar, de transformar. Então essa porção, ela é uma porção de transformação. Aqui está sendo nos dado, está sendo nos entregue as ferramentas que transformam. Não só transformam através de cura, de libertação. Baruch Hashem. Então, como podemos ver, não se trata de figuras históricas, não se trata apenas de ler um evento histórico onde um sogro vai visitar o genro e traz para ele, né, sua esposa, seus filhos, né? Ali eles se confraternizam e ali eles participam do recebimento de algo espiritual. Não se trata só desses eventos históricos, né? Se trata de códigos de sabedoria divina que trazem mensagens ocultas. Mensagens ocultas para nós. Torá são códigos que têm que ser decodificados. Baruch Hashem. O que é que isso tudo quer dizer? É que as leituras, o estudo da Torá, desde o Gênesis até Devarim, né? Até Devarim, o que é que está mostrando? Está mostrando a presença divina. Está mostrando a presença do Eterno. Quem não quer a presença do Eterno? Quem não quer a presença divina na sua vida? Quem não quer? Quem não quer? Eu vou dizer que não quer. Só aquele que nunca experimentou da presença divina na sua vida. Porque o dia que a gente experimenta, nunca mais a gente vai querer outra coisa. Nunca mais a gente vai querer sair da presença do Eterno. Nunca mais. Porque Ele está ali. A presença dele é algo fantástico, maravilhoso, né? Algo que traz paz, algo que traz direção, algo que traz proteção, algo que traz libertação, algo que traz conselho, revelação, entendimento. Essa é a presença divina.
E ela está contida na Torá. Na Torá. Por isso que ela teve que ser revelada. Ela teve que ser entregue, né? Porque aqui nós vamos ter acesso aos mundos superiores. Aqui nós vamos ter acesso ao mundo do impossível. Ao mundo onde as coisas fazem sentido. Onde as coisas têm propósito. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então a Torá, ela é simplesmente a materialização dessa sabedoria. Olha que coisa tremenda. Olha só que Deus criativo, que Deus longânimo, que Deus amoroso, de codificar algo do mundo físico, do mundo superior, para o mundo material. Codificar algo do mundo superior para o mundo físico e nos entregar. E dizer, tá aí, isso é sabedoria. E nisso daí, eu estou presente. Eu estou aí. Nisso que eu estou lidando. Baruch Hashem. Portanto, meus amados, o efeito que nos faz extrair a sabedoria dos segredos do céu, diretamente de sua fonte original, é a Torá. E é muito diferente do efeito que nos faz assistir um curso bíblico, um sermão religioso, estranho à ilustração divina. Porque hoje, infelizmente, há muito dogma, há princípios contra a Torá, há ensinos contra a Torá, que não fazem diferença nenhuma na vida do ser humano. Não faz diferença nenhuma. Isso só ocorreu, só foi possível porque no estudo pessoal e diário da Torá vem a essência do Yud, He, Vav, He, do Ein Sof, do infinito. E todo o poder está nas letras hebraicas que o compõem. Aí a importância de nós estudarmos o hebraico, né? Porque daí vem muito entendimento, vem muita luz, né? É algo maravilhoso, gostoso. Isso é verdade, isso é Emet. Isto é a verdade, Baruch Hashem. Portanto, não é por acaso que a última palavra da Torá, qual é a última palavra da Torá? Israel. Você for lá em Devarim, Deuteronômio, a última palavra que está escrito lá é Israel, que é o objetivo final na consciência que o Eterno deseja desenvolver nos seres humanos. Este é um estado superior que nos aproxima da unificação. Olha só que coisa tremenda. Olha só que coisa maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui mais um slide para vocês. Temos aí agora do lado direito, a palavra Sulam. Sulam é escada. E aí ela está relacionada com a Sulam e Yaakov. Quando Yaakov teve aquele sonho das escadas, os anjos subindo e descendo. Sulam e Yaakov. E Sinai. A gematria das duas é 130. Ou seja, o Monte Sinai, né, ele é uma escada para os mundos superiores. Os mundos superiores, né? É como se o Monte Sinai fosse uma plataforma, né, onde nós pudéssemos subir nessa plataforma, e a Torá, ela é a nave, ela é o veículo que vai nos fazer poder embarcar para essa viagem para os outros mundos. Baruch Hashem. Coisa tremenda. Então, só aplicar o ensinamento que recebemos todas as semanas, fora do dogmatismo, fora da teologia, fora de todo pensamento, doutrina e sabedoria humana, só isso vai fazer nós unificarmos os 4 mundos na percepção de cada um de nós. Vamos sair deste mundo da ação, do mundo de Asiá, para o mundo da formação, para o mundo de Yetzirah, e vamos ascender para o mundo da criação, o mundo de Beriá,
até chegar a uma emanação mundo de Absolute, onde vai estar e ele vai ver o Ensof, o infinito. Algo tremendo, algo maravilhoso. E essa é uma das razões pelas quais a Paraxá, onde a entrega da Torá é relatada, recebeu o nome de Itró. Sacerdote pagão, idólatra, feiticeiro, conselheiro de Faraó. Mas o que é que o Rabino Shaul nos diz, né? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha só que coisa tremenda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que nós podemos estar nas trevas, no escuro, na escuridão. Mas dali, o Eterno ele pode nos tirar. Dali, ele pode fazer com que algo bom possa acontecer. Ele fez com o Itró, ele pode fazer com qualquer pessoa, para o Hashem. O que a Torá está nos dizendo aqui é que o oculto, aqui oculto sob o nome de Itró, está o poder de conexão, um enigma do Monte Sinai, que permite à humanidade abrir um canal de conexão entre a alma humana e o Eterno. Olha só que coisa tremenda. Olha só que coisa tremenda. Nessa porção, com a entrega da Torá, com o Matan Torá, com a entrega dos 10 ditos, com a entrega das 10 instruções, é possível a humanidade fazer essa conexão agora com sua alma, a alma com o Eterno. Ou seja, o físico com o espiritual, indo mais além. O finito, que é o nosso mundo, com o infinito, que é o mundo do Eterno. Olha só que coisa tremenda. Esta porção, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ao mesmo tempo, com isso, Moshe está dizendo que esses códigos não são exclusivos para uma raça. Eles são para o uso da raça humana em geral e de todas as nações. Certo? Não é só para Israel. Não é só para os judeus. Para todos. Para todos. Aqueles que têm fome e sede. Aqueles que querem conhecer a verdade e viver a verdade. Aqueles que querem romper com esse sistema. Aqueles que querem remar na contramão e fazer a vontade do Eterno. São para todos. São para todos. O Eterno nos encontrou aqui em Fortaleza. Quem éramos nós? O Eterno nos alcançou aqui em Fortaleza. Não veio nenhum rabino lá de Israel, não, para abrir os nossos olhos, para nos ensinar, para nos mostrar. Não veio. Nós abrimos os nossos olhos, única e exclusivamente pela graça do Eterno. Ele abriu os nossos olhos, ele abriu o nosso entendimento. Ele nos fez enxergar. E ele nos deu força, nos deu coragem. Ele tem nos ajudado, nos capacitado. Hoje nós temos ajuda de rabinos de Israel. Hoje nós temos ajuda de rabinos dos Estados Unidos, da Inglaterra, de São Paulo, de Alagoas. Hoje nós temos. Mas no início, era só nós e o Eterno. E o Eterno via a nossa sinceridade. O Eterno via a nossa vontade. O Eterno via a nossa fome, a nossa sede. E Ele nos ajudou. E o Eterno ele tem sido paciente conosco. Nem sempre acertamos. Nem sempre conseguimos alcançar aquele degrau que gostamos de alcançar. Mas o Eterno ele tem sido conosco. Então é para todos. É para todos. Baruch Hashem. Então nós discernimos que a Paraxá Itró pretende nos deixar uma mensagem poderosa. Qual é a mensagem poderosa? É que sem Itró e seu conselho, a Torá teria sido revelada de qualquer forma. Ela ia ser revelada de qualquer forma.
Mas seu conteúdo teria sido trancado para um povo. O Eterno não quer isso. O Eterno quer que toda a humanidade ela receba a Torá. Toda a humanidade ela viva a Torá. Toda a humanidade ela tenha acesso à Torá. Toda a humanidade ela seja liberta, curada, restaurada. Ela seja elevada espiritualmente através da Torá. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Meus irmãos, nós já estamos com mais de 1 hora, tá certo? Mas ainda não terminou. Ainda não terminou. Para encerrar, queria fazer uma conexão com a porção anterior, tá certo? Porque nós estamos estudando o livro de Shemot. Estamos estudando o livro de Shemot. E o livro de Shemot quer dizer nomes. E a porção anterior, ela termina com o nome. Claro, né? Não podia terminar sem. Se não fosse com o nome, né? Mas quando eu digo o nome, é um nome não muito bom. Então eu queria voltar um pouquinho aí para nós já caminharmos para o nosso final, tá certo? Para lá na porção de Bechalá, capítulo 17. Então vamos ler o capítulo 17. Ele inicia a sétima aliá, a sétima leitura da porção de Bechalá. E a porção de Bechalá quer dizer e enviou, né? Lá no início da porção, de Bechalá, capítulo 13, 17, diz assim: foi ao enviar o faraó ao povo. E foi ao enviar o faraó ao povo. Quem envia o povo para fora do Egito é o próprio faraó. É o que está sendo dito aqui. Foi ao enviar o faraó ao povo. Ou seja, o faraó ficou tão apavorado, tão atordoado com a lição que ele recebeu do Eterno através das 10 macotes, das 10 chicotadas, né? Golpes, né? Porque esse nome praga não é um termo adequado, né? O termo adequado mesmo é macote, é golpe, chicotada. Então ele ficou tão atordoado que ele não resistiu com o último golpe, que foi a morte, né, dos primogênitos. E aí ele envia todo o povo. E teve um personagem que deve ter visto isso, essa situação. Esse personagem é Amaleque. Ou ele deve ter visto, ele deve ter sabido, né, dessa situação. Então vamos lá para o capítulo 17. Capítulo 17, Êxodo 17, diz assim: e viajou toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim em sua jornada por dito do Eterno, e acamparam em Refidim. Como eu disse, nenhuma palavra está na Torá por acaso, nenhum local indicado está ali por acaso. Então quando ele fala aqui de Refidim, né, tem motivo desse nome estar aqui, desse local está sendo indicado aqui na Torá. Então eles acamparam em Refidim. Guarda esse nome aí, Refidim. Não havia água para o povo beber. E contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água e beberemos. E disse-lhe Moshe: por que contendeis comigo? Porque experimentais o Eterno. Olha só como Moshe, ele tinha uma percepção espiritual elevadíssima. Ele disse: olha, vocês estão contendendo comigo, algo físico. Vocês estão experimentando o Eterno, algo espiritual e perigoso. Estão experimentando o Eterno. Estão ficando loucos. E sentiu-se sedento ali o povo pela falta de água, e brigou o povo com Moshe e disse: por que nos fizeste subir do Egito para matar a mim, a meus filhos e a meu gado pela sede? E clamou Moisés ao Eterno, dizendo: que fareis a este povo? Um pouco mais e me apedrejarão. Olha aí a
percepção de Moshe, né? Ele não trata a situação ao nível físico, ele trata a situação ao nível espiritual. É o que devemos sempre fazer. Tratar todo o problema. Se não tem uma solução física de imediato, claramente ali, né? As mãos e tudo, a gente tem que levar para o Eterno. Levar para aquele que pode resolver todo e qualquer problema. Então, Moisés faz isso. Versículo 5. E disse o Eterno a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. E a tua vara com que golpeaste o Nilo, toma em tuas mãos e vai. Eis que eu estou diante de ti, ali sobre a rocha, em Horebe. E baterás a rocha e sairá dela água e o povo beberá. E fez assim Moisés aos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome do lugar Massá e Meribá, pela disputa dos filhos de Israel, e por experimentarem ao Eterno, dizendo: está o Eterno entre nós ou não? Olha só, que algo grave. O povo questiona: está o Eterno entre nós ou não? O povo acabou de ver tudo que o Eterno fez ao Egito, o milagre que ele fez ao abrir o mar, o livramento que ele deu ao povo, o maná que era dado todo dia, religiosamente. Está o Eterno com nós ou não? O povo questionou, o povo duvidou. A dúvida é algo muito ruim. A situação do mundo hoje é por conta do evento de dúvida. A dúvida que a serpente lançou no coração de Adão e Eva. Não, vocês não vão morrer. Vocês não morreram. E lançou a dúvida no coração do primeiro casal. Esse foi o erro. Duvidar da palavra do Eterno. Porque quando aparece a dúvida, é porque já se instalou Amaleque. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E disse Moisés a Josué: escolhe para nós homens e sai, luta com Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume da colina com a vara de Deus em minha mão. E fez Yehoshua, Josué, como lhe disse Moisés, para lutar com Amaleque. E Moisés e Arão e Hur subiram ao alto da colina. E era quando levantava Moisés sua mão, dominava Israel. E quando pousava sua mão, dominava Amaleque. E as mãos de Moisés eram pesadas. E tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, sentou-se sobre ela. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado e outro do outro. E houve firmeza em suas mãos até o pôr do sol. Desbaratou Josué a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Amaleque. Amaleque tem a mesma gematria da palavra Safek. Safek é dúvida. Então toda vida que duvidamos, aparece Amaleque. A dúvida é algo terrível na vida do ser humano. Que a dúvida faz com que nós desistamos de muitas coisas. Faz com que a gente abra mão de muita coisa. A gente não pode duvidar da palavra do Eterno. Diz que foi dado nesta porção de Itró. Não podemos duvidar da palavra do Eterno. Nós temos que conhecer e praticar essa palavra. E olha o que o Eterno diz. E disse o Eterno a Moisés: escreve isto para lembrança no livro e leva aos ouvidos de Josué, pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Por que ele vai extinguir a memória de Amaleque? Porque exatamente a dúvida se instala no nosso consciente e no nosso subconsciente.
afeta a nossa memória, faz com que a gente esqueça de todo o bem que o Eterno já nos fez, de todo o milagre que Ele já nos proporcionou, de todo o sustento que Ele tem nos dado, de todo o livramento, da cura que Ele tem feito na nossa vida, da libertação, da transformação. Por isso que Ele vai destruir a memória de Amaleque. E edificou Moisés um altar e chamou o seu nome Adonai Nissi. O Eterno fez milagres aqui. E o Eterno, Ele tem feito milagres para nós até aqui. Nós temos que levantar altares para o Eterno e dizer: Adonai Nissi, aqui o Eterno fez e faz milagres para nós. E disse: porque levantou Deus a mão e jurou sobre o seu trono. Olha, sobre o trono do Eterno. Sobre o trono do Eterno. Lutará o Eterno contra Amaleque de geração em geração. O Eterno vai lutar contra a dúvida. Contra aqueles que duvidam. De geração em geração. De geração em geração. Olha só que coisa tremenda. Viu? Refidim. Onde foi o local? Refidim. Aí quando a gente entra na porção de Itró, caminhando para o final, já estamos com mais de 1h10. Mas Baruch Hashem. Capítulo 19. Porção Itró. Êxodo 19. No terceiro mês de sair os filhos de Israel da terra do Egito, neste dia chegaram ao deserto do Sinai e partiram de Refidim e foram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto e acampou ali Israel em frente ao monte. Moisés subiu a Deus e chamou o Eterno desde o monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz no Egito e vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. E agora, se ouvirdes atentamente minha voz e guardardes minha aliança, sereis para mim um tesouro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Se ouvirmos atentamente a voz do Eterno, se guardarmos a sua aliança, nós seremos para ele tesouro de todos os povos. Porque toda a terra é do Eterno. E nós seremos para ele um reino de sacerdote, um povo santo, separado, consagrado. Ou seja, não duvidar, não ouvir Amaleque, mas ouvir a Torá. Ele sai de Refidim. E Refidim, ele é um acróstico para Refu e Adim Min HaTorá. Mãos fracas para o estudo da Torá. Então o povo sai de Refidim, um local onde o estudo, as mãos são fracas para o estudo da Torá, e vai para o Sinai, onde a Torá é entregue. Porque Refidim, se ficarmos lá, a dúvida vai vir. Amaleque vai vir. Amaleque vai vir. O Eterno não quer dúvida. O Eterno ele quer que nós creiamos. Ele quer que nós avancemos no conhecimento, na prática da Torá. Baruch Hashem. Então, Rabbi Yitzhak Hutner explica que Refidim, que essa expressão refere-se a uma fraqueza em reconhecer e valorizar a importância e a relevância da Torá em nossas vidas. Quando deixamos de perceber como a Torá é vital à nossa própria existência e à existência de todo mundo, estamos convidando a Amaleque a entrar em nosso meio. Não apenas devemos nos preocupar com a quantidade de Torá que aprendemos, mas também com quanto valor e importância atribuímos à Torá, que nós estudamos todos os dias. Por isso tem que ser um estudo diário. Por isso que ela é dividida em 7 leituras, 7 aliotes, uma para cada dia. Estamos cientes de que a Torá é a sabedoria do Eterno? Percebemos que a Torá sustenta o mundo inteiro? Percebemos que a suprema perfeição do mundo pode apenas vir através da Torá?
Não tem outro caminho, não tem outra ferramenta, não tem. Tá aí a humanidade para contar a história. Com todo o conforto, com toda a tecnologia. Ainda o homem é o lobo do homem, ainda o homem não muda a sua natureza. Egóica, transgressora, pecadora. Só a Torá pode fazer isso, só a Torá. Só a Torá. Agradecendo todos os dias, declarando a grandeza do Eterno de ter nos tirado do Egito e também nos ajudado em nossa vida. No Egito, no qual nos encontramos hoje, conseguimos encontrar toda inspiração e emunar na contínua ascensão de nosso conhecimento de Torá e em sua prática. Porque é isso que vai fazer a diferença. Foi isso que fez diferença em Itró. Um sacerdote pagão idólatra que saiu, né, da pureza, da impureza espiritual para a pureza espiritual. Que saiu do erro para a verdade. Que saiu das trevas para a luz. Amém? Então, meus irmãos, essa é a mensagem de Itró, né? Transformação. E só a Torá transforma. Por isso ela entregue nesta porção. E é um divisor de águas para a humanidade. Quem vai possibilitar a alma humana se conectar com os mundos superiores de Hashem, o finito, né? Se conectar com o infinito. E daí vem uma fusão, isso é uma coisa só. Amém? Baruch Hashem. Que o Eterno nos abençoe. Que o Eterno continue a fazer prevalecer a sua vontade, o seu propósito sobre as nossas vidas, sobre o nosso viver. Que o Eterno, meus irmãos, continue, Senhor, a te abençoar grande e abundantemente. Para a honra e para a glória do santo e poderoso nome dele. Você que quer nos ajudar, colaborar com essa obra, vai estar aparecendo aí no vídeo, você pode fazer isso. Que o Eterno nos abençoe e que o Eterno continue a fazer prevalecer a vontade e o propósito sobre nossas vidas e nosso meio, né? Um bom dia a todos, bom almoço a todos e Shabbat, Shalom e até uma próxima oportunidade com a permissão do Eterno Baruch Hashem.